Oi, pessoal, boa noite. Aguardar o pessoal chegar. Boa noite para quem tá chegando. Para chegarem. Olá, Iago. Bem, Tudo bom? tudo certo. Deixa eu aceitar aqui a Vitória. Olá, Vitória. Olá! Eu não tive dia. Bom, pessoal, vamos começando então a nossa live de hoje. Uma boa noite para todo mundo que está chegando. É um prazer estar recebendo os alunos da Biomedicina Diurno na nossa live do NAP. Mais uma série na percepção dos alunos. Pessoal, eu queria que vocês pudessem se apresentar um pouquinho, contar um pouquinho de vocês, qual o semestre, contar um pouquinho do curso, né? E se apresentando assim nesse primeiro momento. Pode começar, Vit. Tá. Vontade. Eu sou a Viti, ou Vitória. Eu faço biomedicina. Eu tô no. Estava no quinto semestre, agora estou indo para o sexto semestre. E eu sou bicho do Iago. Então, meu nome é Iago, eu tô no oitavo pro nono semestre, ahn, e eu sou veterano da Vixe. Mas sobre o curso de biomedicina, que a gente veio conversar um pouquinho com vocês, a gente veio dar um parâmetro sobre as nossas vivências e um pouquinho daquilo que a gente experienciou ao longo desses, acho que tudo uns 2 anos, né? 22, 3 anos, e eu mais ou menos por aí também, já há quase 4 anos, para vocês poderem ter uma noção de como que funciona a biomedicina da UFSPA e como que a gente teve essa experiência tanto dentro da universidade fora, como estágios ou outras experiências que a gente veio a ter e outras oportunidades que a universidade nos proporciona. Legal. É bem isso o intuito da nossa série, que é conectar, né, os veteranos com os bichos e poder trazer um pouquinho do como é que é a experiência de vocês e o olhar de vocês, assim, na instituição da UFSPA, né? Como é que é a experiência de estar nessa instituição, realizando esse curso que muitos devem estar curiosos, assim, para saber como é que é estudar e as dificuldades que vocês encontram, os desafios e também as vantagens de estar nessa instituição, cursando esse curso, né? Além do curso, vocês realizam outras atividades, assim, além da biomedicina? Vocês estão atualmente realizando outras atividades? Pode começar sempre, Vit, fica à vontade. Depois eu falo. Eu tenho bastante coisa. Eu faço parte do Centro Acadêmico de Biomedicina, faço parte da Liga de Neurociências da URGS e USPA, que é em conjunto. Eu faço parte do Laboratório de Neurofisiologia da USPA e eu faço parte do laboratório do Zimmer. E eu faço parte da ONG do laboratório de rua também. Bastante coisa. Contigo, Iago. Eu faço estágio no LACEN, no Laboratório de Vigilância Sanitária do Rio Grande do Sul. Atualmente também eu sou aluno de iniciação científica em um dos laboratórios da Universidade de Biologia Molecular. Eu sou orientado pela professora Lenara, Érica e Vanessa. E também eu estou desenvolvendo meu TCC agora, meu projeto de TCC, no EpiClean, que é um laboratório do Moinho de Vento, que também fica dentro da universidade, e ele é organizado pela professora Iniana Wendland. Então, além disso, também faço parte do centro acadêmico e também sou conselheiro universitário da faculdade.
isso é uma das coisas que a gente, dentro da biomedicina, tem essa oportunidade, né, de estar, que eu percebo muito, pelo menos, assim, do nosso curso, do diurno quanto do noturno, dos alunos, sempre de participar de muitas atividades, assim, sabe, de estar sempre inserido no meio, tanto universitário quanto extra-universidade, assim, dentro de estágio e participando de outros projetos sempre que tem disponibilidade, assim. E isso é uma coisa que eu, como um pouco mais velho, enxergo, assim, principalmente a turma da Vichy e os mais novos, assim, que se engajam bastante nessa questão, assim, tanto de participação profissional para agregar no currículo, quanto da própria vida acadêmica, sabe? Participando do centro acadêmico, que é muito importante, ainda mais na biomedicina, que é um curso novo. Então, tipo, é um centro acadêmico relativamente novo, que precisou que foi estruturado pelos alunos, foi desenvolvido pelos alunos e participação do DCE também. Acho que a VIT já fez parte do DCE também. Então, isso é uma das coisas que eu enxergo bastante, assim. E a presença dentro das iniciações científicas, que é algo que, inclusive da liga, que a VIT deu esse exemplo, das ligas que também fazem parte desse crescimento do aluno dentro da academia e desenvolvendo ciência, assim. Isso é uma coisa que a gente enxerga bastante. Sim, eu acho que esse é o ponto mais forte da biomedicina, porque como a gente abrange e estuda muita coisa, a gente tem cadeira quase de tudo que você poder pensar, você é apto a entrar em qualquer projeto de pesquisa ou em qualquer coisa que você quiser, porque você vai ter um embasamento para estar ali naquele lugar. Isso é uma das coisas que a biomedicina da UFSC ela preza, assim, sabe? Até se tu for olhar, conversar assim com os coordenadores e tal. E também uma coisa que eu enxergo bastante é que a biomedicina ele é um curso generalista, assim. Ele é um curso que ele te permite ter essa experiência multidisciplinar, assim, sabe? De tu te inserir num grupo de profissionais de diversas áreas, médicos e tudo mais, farmacêuticos, fisioterapeutas, e tu ser capaz de conseguir conciliar esse conhecimento que a universidade proporcionou e tirar o melhor daquele grupo de pessoas, ou o melhor daquela atividade que tu vai exercer, assim. Isso também é uma das curiosidades que a biomedicina, o pessoal costuma perguntar, né, o que a biomedicina faz, assim, é um curso que fica em dúvida do que a gente acaba desenvolvendo profissionalmente, mas é exatamente isso, a gente pode desenvolver muitas coisas, a gente acaba tendo profissionais desde a gestão de qualidade dentro de um laboratório até profissionais que trabalham com o meio ambiente, por exemplo. Trabalham dentro dos órgãos do meio ambiente do governo. Então, é um curso que te permite ter muita flexibilidade, assim, quanto àquilo que a universidade te apresenta, sabe? E a UFSPA trabalha bem isso, assim, de trazer as diferentes oportunidades com as diferentes cadeiras, assim. A gente não acaba tendo um alinhamento muito obrigatório, sabe? A universidade permite passear, assim, pelos diferentes campos que ela nos proporciona. Legal, bem abrangente mesmo, muito interessante, assim, tu poder trazer essa perspectiva. E, além disso, né, se tu puder trazer um pouquinho, assim, vocês, um pouquinho do currículo, assim, do curso, a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, de como que é esse currículo, carga horária, as disciplinas, vocês trazerem um pouquinho dessa experiência. Sim. Quer começar, Vit? Pode começar, Iago, já que Tá. você tá. O curso ele é feito em 4 anos, né? É o mínimo. Ele é feito em 4 anos. São 3 anos de disciplinas obrigatórias e 1 ano de estágio e desenvolvimento do projeto de conclusão. Mas o curso ele pode ser desenvolvido em até 8 anos, até 7 anos, se eu não me engano, porque 1 ano é de estágio, então acaba sendo o período máximo assim para conclusão. O que a matriz curricular da nossa universidade em relação à biomedicina é muito completa. Assim. Acho que, dentre as biomedicinas que tem no país, a da UFSPA é a que tem a maior carga horária. Assim. Ela abrange o maior número de cadeiras e disciplinas possíveis, assim, para justamente para o profissional sair preparado assim, para o mercado, sabe? Ter a possibilidade de escolher a habilitação que ele quiser e se sentir preparado para desenvolver ela. Assim. E isso é uma das coisas até que a coordenação preza bastante, assim, que tu vai olhar outros cursos de biomedicina, tanto no estado, não só federal, assim, e o nosso curso, às vezes, tem o dobro de carga horária. Então, é algo bem que chama bastante atenção e que justamente dá essa força que a biomedicina tem dentro da UFSP, assim. A gente tem a nota 5 no MEC, a nota máxima, então, tipo, é justamente por conta disso, sabe? São alunos qualificados que saem já preparados para o mercado de trabalho.
E o curso ele começa com um balizamento, né? Acho que essa é a parte essencial assim do curso e acho que é ali que eu enxergo um dos potenciais assim que no primeiro semestre e no segundo semestre a gente acaba dando uma aprofundada um pouco maior, mas os dois primeiros semestres servem justamente para balizar os alunos que entram na universidade, sabe? E todo mundo partir do mesmo ponto a partir de uma maior aprofundamento dos conteúdos a partir do terceiro e quarto semestre, assim. Então ali a gente vai ter um pouco de química geral, aquilo que a gente vê na escola, aquilo que a gente vê nos cursinhos, quem for fazer cursinho. Tem um pouco também da introdução do que é a biomedicina, tanto das leis quanto das habilitações. A gente tem outras coisas como biofísica celular, que é um pouco de biologia também, a gente vê isso na escola, assim, só que de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, assim, mas bem de leve. Citologia, que é uma cadeira fundamental para o prosseguimento do curso, assim, que a gente acaba tendo contato com o laboratório, que é bem legal. Acho que é a minha cadeira preferida do primeiro semestre, sim. Não é à toa que eu fui monitor e a professora de cito, que acho que ainda é a mesma, né? A professora Mônica, ela é fantástica, acho que é uma das melhores professoras que eu tive durante a graduação, assim. É uma professora muito querida, muito mãe, assim, então ela sabe como lidar com alunos de primeiro semestre, assim, sabe? Que a gente entra na faculdade afoito para querer aprender e aí tu logo de cara já te dá com o microscópio uma coisa que não é comum, né? Pelo menos eu nunca tive acesso à microscopia na escola, mas na faculdade eu acabei tendo o primeiro contato e ela tem essa didática para poder fazer com que os alunos se sintam preparados para o resto do curso, assim, sabe? Então acho que é mais ou menos por aí. Tem uma coisa para falar, Vit? Eu faço das minhas palavras as tuas, Iago, porque é mais ou menos é isso. Eu acho que é um ponto mais forte também. Vit. Eu voltei. Tá, eu voltei. Que os professores do primeiro e segundo semestre são muito bons, principalmente na parte de te abordar e falar calma e explicar cada ponto, mesmo se você não tiver entendido, porque nem todo mundo que entra na faculdade tem a mesma base teórica que, sei lá, o teu colega. Eu acho que eles fazem isso, por mais, né, que não dá para auxiliar todo mundo, eles fazem um grande bom papel de auxílio, principalmente a Mônica. A Mônica é um anjo. E é isso que a Vit falou que é importante, assim, sabe? É a gente ter essa noção de que nem todo mundo teve a oportunidade e o privilégio de ter acesso a uma educação de extrema qualidade, sabe? Então, acho que isso é um dos pontos fortes da UFSPA, sabe? Principalmente nessa questão de química, assim, que pega bastante. É muito importante, porque no segundo semestre já vem química orgânica, já é uma química pesada, não tão pesada, né, quanto a química, outras químicas, como dos outros cursos, mas é uma química que eu considerei forte, sim. Então, é importante, assim, sabe, e ver essa noção que a faculdade tem, que os professores têm, de que nem todo mundo tem o privilégio de ter acesso à mesma educação e balizar isso para o futuro é essencial para o andamento do curso, sabe? E aí depois ali a partir do segundo semestre, do segundo ano é que começa a diversão, assim, de para valer, sabe? Que o pessoal, eu gosto muito de cito, né? Então, o primeiro ano já começou muito bom para mim. Mas no segundo ano começa a diversão que o pessoal começa a se interessar cada vez mais pelo curso, assim, sabe? Porque daí entra para as áreas mais específicas, como biologia molecular, bioquímica, tu começa a ter um pouco mais de prática, pipetar um pouco mais, que é o que o pessoal adora fazer, ter acesso a outras práticas como parasito clínica. Dentro do segundo semestre a gente já tem a parasito geral, então acaba já tendo prática, já entrando em contato com o laboratório e tudo mais. E isso é um dos pontos fortes da UFSP, assim, que a gente enxerga que tem muito contato com o laboratório, sabe? E é fundamental, né, para nossa formação de biomédico ter contato com o laboratório, sim, são laboratórios de qualidade, sabe? Então, é uma infraestrutura que eu não vi, assim, dentro das outras universidades que eu já passei, assim, sabe? Inclusive universidades privadas, assim, e esse é um privilégio que a gente que estuda na UFSP tem muito, assim, de ter acesso a esse tipo de material, de ter acesso a reagentes, de ter acesso quase ilimitado, assim, a material, sabe? Por tudo ser novo, tudo ser bem cuidado, e isso é uma das coisas que fica também para os alunos da UFSP, sabe? Um mérito dos alunos da UFSP também de manter esse material, de manter o patrimônio da universidade bem cuidado, assim, sabe, bem preservado.
Mas é mais ou menos por aí. Também tem as horas complementares, não sei se você quer falar um pouco disso, Vit. É, as áreas complementares. Mas tem muita coisa, na real. Esse é o meu maior problema, que de vez em quando eu acabo ignorando o curso e ficando para as áreas complementares, atividades extracurriculares. A minha maior paixão, até acho que até no presencial, eram as palestras, porque eu acho que é ali que você, além da questão do laboratório, além da teórica das aulas, você consegue ver aquilo que realmente acontece, o que você está aprendendo se faz na prática, porque é através de palestra, com um monte de pesquisa, curso, que você vê as coisas se conectando uma por uma, entende? E essa era a minha paixão. Tem muita coisa que eu só fui entender vendo palestra, de alguma pesquisa que fazia. E o maior do meu conhecimento foi por osmose de palestra. E nessa questão que você pensou, uau, eu queria participar nisso, fazer aquilo, que você entra conhecendo o laboratório, vai conhecendo suas partes. Por exemplo, eu tenho colegas que, assim, entraram fixados já, por exemplo, sabendo que, eu gosto de parasito, ou eu gosto de microbiologia. Só que com questão de palestras, a variedade de cadeiras que o curso tem, já foram, e se eu for para essa área, como por exemplo de neuro, ou radiologia, ou qualquer outra parte, já fica, eu tô gostando disso, e muda totalmente, tipo, tem gente que eu conheço que gostava muito de parasito, só que foi para genética agora, tá quase montando TCC inteiro sobre genética, mas entrou fiel para parasito. E isso que a Vit falou, que isso é uma das coisas que a UFSPA proporciona também, sabe? Acho que a quantidade de palestras que tem no campus, assim, de eventos, de curso, é enorme, assim. Até isso é uma das coisas que a Vit falou, que o pessoal geralmente se preocupa, sabe? Tipo, as horas complementares, meu Deus, 250 horas. Que não são exatamente 250 horas, na verdade são 250 pontos. Aí depois que tu entrar, tu vai começar a entender um pouquinho como é que funciona isso, mas não é muita coisa, sabe? Porque a quantidade de atividade que tu te envolve extracurricular ali, de palestra, tem toda hora. Palestra tem sempre, sempre tem. Todo dia vai ter alguma palestra acontecendo no campus e vai ter algum assunto que talvez tu te interesse, vai ter algum professor que vai estar disponibilizando algum tipo de curso, alguma aula online, e tudo isso vale certificado, tudo isso vale horas, então é bem tranquilo de bater. Tem as iniciações científicas, que também são atividades extracurriculares, que também valem horas complementares, que também entra, tem a monitoria, que também vale hora complementar, e tudo isso vai agregando no teu currículo, assim, e tudo isso vai te fazendo aprender um pouco mais, sabe, sobre o que tu gosta de fazer, quem que é a tua pessoa, assim, sabe, e o que tu pretende seguir na tua carreira profissional. E isso das horas complementares é bem tranquilo, assim, sabe? E é bem o que a Viti falou. É nesse meio que tu conhece pessoas, que tu faz contatos, que tu conhece novas oportunidades, que tu te apega a novas oportunidades. E a UFSPA é um mundo, assim. É um mundo de oportunidades, um mundo de possibilidades de que toda hora tá pintando alguma coisa, alguma palestra. Até a gente do CA, a gente tem a semana acadêmica, né? Isso, jornada acadêmica. Isso, jornada acadêmica do CA que a gente desenvolve. Deixa eu... A Sofia falou, achava que nunca ia fechar essas horas complementares e foi bem mais tranquilo do que pensei. É exatamente isso, gente. Eu fechei as minhas horas complementares no segundo ano da faculdade, sem nem ter percebido, sabe? Aí quando tu entra no teu histórico curricular e tu vê lá, tá fechado as horas sem tu nem ter percebido, sabe? As coisas vão sendo contabilizadas e quando tu já bateu. Eu estava falando da jornada acadêmica, a gente do centro acadêmico, que eu e a Vitinho faz parte, a gente desenvolve uma semana, não é bem uma semana, né? São mais ou menos 3 dias ali de atividades que a gente convida palestrantes para explicar o seu trabalho, aquilo que eles desenvolvem no seu trabalho, ou a pesquisa que eles fazem na sua universidade. E isso enriquece muito, assim, sabe? Tipo, é o que tu vê na prática, sabe? Tu tá ali no primeiro, segundo, terceiro semestre com o olho brilhando, assim, vai para uma palestra, sei lá, sobre neurociências, assim, sabe? Daí tu, nossa, as coisas realmente acontecem, sabe? Aí tu vê, sei lá, um neurônio em 3D, assim, sabe? E é a partir daquilo ali que vai te apaixonando pelas coisas que tu gosta, sabe? E é bem isso, assim, as oportunidades elas vão aparecendo, como a Viti falou, sabe? Tu vai conhecendo as pessoas, vai se perguntando, vai sendo cara de pau, assim, que é assim que as coisas acontecem, sabe? E vai para professor, é bem assim. Outro ponto também é que nas horas complementares, acho que muita gente nem sabe, mas nas horas complementares entra a questão da tutoria, que é uma cadeira que tem todo semestre, que é um certo apoio, auxílio ao aluno para saber quais as demandas, o que está pesando, como que a faculdade pode auxiliar de certa forma, por exemplo, com um professor numa cadeira ou etc.
Por exemplo, a minha primeira tutoria foi totalmente organizada pelo NAP, porque a nossa professora estava grávida. E todo o NAP inteiro fez um monte de atividades para tipo, diminuir a ansiedade, como organizar melhor seu tempo, o que foi muito auxiliador, principalmente no primeiro semestre, por causa que você está acostumado com questão de ensino médio. Só que ensino médio e escola é muito diferente de faculdade, porque da faculdade é você o responsável por ti, não vai ter nenhum professor. Você fez o dever de casa, você estudou, não vai ter isso. É você e você. Se você tirou um 0 na prova, é contigo, entende? É totalmente tua responsabilidade, o que eu acho muito legal. E a tutoria, se eu não me engano, acho que pega quase 50% das horas, ou seja, 125, quase 100 horas garantido você tem por tutoria. Sim. E é o que a Vit falou, assim, a tutoria, te auxilia ao longo da universidade, sabe? A universidade realmente é isso que falam, ninguém vai correr atrás de ti, ninguém vai atrás daquilo que tu tá fazendo ou deixando de fazer, mas tem muitos professores que acabam te abraçando, assim, tipo, casualmente acontece a identificação de um aluno com o professor ou com a coordenação, assim, as minhas experiências com a coordenação da biomedicina são fantásticas, sabe? Já passei por poucas e boas e todas as vezes mais diversos problemas que vocês podem imaginar e a coordenação sempre vinha falar comigo, sabe? Tipo, nunca era uma coisa que partia de mim. Tipo, a coordenação me chamava, a reitoria me chamava e, tipo, para saber como é que tu tá bem, tipo, tá tudo tranquilo e tal. Então, tipo, esse sentimento, assim, da UFSP, eu acho que pelo fato da UFSP ser um campo só, ser uma universidade um pouco menor, tem um vínculo mais, assim, familiar, assim, sabe? Eu sinto isso comigo, não sei como que é pra Vit, mas eu me sinto acolhido, assim, sabe? Pela maioria dos professores. Lógico, sempre tem as suas exceções, isso acontece, mas a grande maioria dos professores tem esse sentimento, assim, sabe? De, tipo, olhar com um olhar diferente, sabe? Tipo, ter um carinho diferente. Principalmente as minhas melhores experiências, assim, são com a coordenação e com a reitoria, sabe? Que me surpreenderam muito e que, tipo, alivia, assim, sabe? Tipo, a universidade, a vida universitária é uma vida tensa, é uma vida complicada, tem que estudar, tem que estar correndo atrás, às vezes tu tá trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E às vezes tu não presta atenção nas coisas que estão acontecendo na tua vida, sabe? Então, ter esses professores que têm um olhar um pouco especial, assim, fazem toda a diferença na formação, sabe? Tu te sente acolhido, tem colegas também, tipo, eu não tenho o que reclamar dos meus colegas e dos meus bichos também, que eu acabei me tornando colega dos meus bichos e muito amigos, assim. Então, tipo, é realmente fazem toda a diferença na tua formação, sabe? E é isso que tu vai levar depois que tu te formar, assim, tanto os teus professores quanto os teus colegas, e isso vai te desenvolvendo na vida profissional, sabe? E é onde tu vai chegando sempre junto com as outras pessoas, sabe? Tu nunca vai chegar a lugar nenhum sozinho. Então, construir isso ao longo da tua carreira dentro da universidade é muito importante. Eu enxergo como uma coisa muito importante, pelo menos. Muito legal isso, o relato de vocês, assim, da experiência que vocês vivenciaram. Mas eu fiquei um pouco curiosa, assim, ouvindo vocês falarem do como que foi esse processo, assim, do EAD na universidade, né? Como é que foi essa transição para vocês? Como é que a universidade acolheu e proporcionou essa nova perspectiva de ensino, né? Do ensino à distância para preservar a saúde de todos? Se vocês puderem relatar um pouquinho da experiência de vocês, assim. Bom, como qualquer coisa desconhecida, o EAD teve suas adaptações, seus erros e seus acertos. Eu acho que tudo que estava na medida do possível, os professores e a coordenação fez do melhor que poderia fazer do EAD. Por causa que a gente acaba se limitando muito, como até no início a gente falou, todas as aulas práticas, que é um grande papel e a grande imersão que você acaba aprendendo. Só que, assim, eu acredito que, né, entre cadeiras e cadeiras que eu já passei, já estamos o quê? Em 2 anos de EAD, Iago? Assim, eu acho que teve uma boa adaptação. Principalmente certos professores souberam organizar, por causa que o seu aprendizado EAD e presencial é muito diferente. O seu tempo de absorção, o seu tempo que você consegue passar escutando um professor e vendo uma aula é muito diferente. Então, acho que essas atuações, elas sim ocorreram. A coordenação
também esteve aberta a ouvir a gente quando teve algum problema que isso aqui não está dando certo, isso aqui tipo tá botando muita pressão por causa que a carga horária e muda tudo por causa que os nossos horários mudam, você não tem mais essa percepção de horário, porque antes você tinha, desse horário a esse horário é aula, desse horário eu tô indo para a faculdade, desse horário eu tô voltando para a faculdade. Não existe isso, né? Porque é tudo, estou de pijama, estou assistindo aula, estou trabalhando, estou não sei o quê. Então, esse tempo, essa temporalidade, ela se, né, misturou. E essa questão que, até nesse ponto, eu acho que, principalmente, a coordenação fez um grande papel, principalmente, porque teve alguns casos, né, como sempre, né, coisas novas, as pessoas nem sempre vão ter a melhor adaptação àquilo. Então, tanto os professores, tanto a coordenação estiveram abertos a tentar achar a melhor forma de modular o EAD. Mas, assim, uma aula prática, um laboratório faz falta, não posso negar. A minha experiência com o EAD foi um pouquinho diferente, porque eu já estou quase pro final do curso, assim, então eu peguei poucas cadeiras EADs, assim. Mas é o que a Vit falou, sabe? A minha experiência maior com EAD foi como participante do CA e membro ativo, assim, da comunidade, tentando participar das reuniões do Consumo, que é o conselho, e tentar ajudar da melhor maneira possível a coordenação a entender os anseios dos alunos, assim, sabe? Eu acho que isso é um dos trabalhos que foi feito, foi fantástico, sim, por parte da coordenação. É uma coordenação jovem, uma coordenação nova que entrou nesse mandato, sem experiências anteriores, sabe? Entrou tipo, matou no peito esse problemão que é o EAD, sabe? Esse desafio enorme que é a Alessandra. E tava sempre disposta a ouvir, sabe? Tipo, uma pessoa que tava sempre à disposição, que responde no WhatsApp, uma coisa que não é tão comum, né? E aí a gente sabe que não é tão legal trabalhar pelo WhatsApp, mas está sempre à disposição, sabe? Tentando enxergar a melhor maneira, tanto para os professores quanto para os alunos, assim, sabe? E todo mundo sabe que estava pesado para todo mundo. Então, os professores sabiam como lidar com isso, sabe? Porque para eles também não é fácil dar aula EAD, sabe? Tipo, pô, o professor gosta de estar na sala de aula, sabe? Então, acho que foi feito da melhor maneira possível, da maneira que dava para ser feito, sabe? E a UFSPA não foi precoce em voltar às aulas EAD, sabe? A gente custou a voltar justamente para ter um planejamento bem feito para que as coisas pudessem ser recuperadas posteriormente, que é o que está sendo feito agora. A gente tem voltado gradualmente para as aulas práticas. Eu já estou tendo aula prática, porque eu já estou para me formar. E é isso, assim, sabe? Tipo, isso é uma das coisas que eu enxergo na UFSPA que tem esse diferencial, assim, sabe? De ter um olhar um pouco mais carinhoso, assim, para as coisas, entender caso a caso e estar à disposição para ouvir o que os alunos têm para falar, sabe? E isso eu não tenho que reclamar, tanto da coordenação anterior, que era a Sandrine e a Helena, quanto da coordenação atual, que é a Alessandra, e da reitoria, que é a Lúcia, que eles estão sempre à disposição, sabe? E, tipo, nunca ia imaginar que eu ia conseguir falar com a minha reitora por WhatsApp, sabe? Então, tipo, essa acessibilidade torna tudo muito mais fácil, sabe? Que daí acaba com os teus anseios, sabe? Porque uma das coisas que a gente sentiria falta, acredito que se fizesse parte, talvez, uma universidade grande, é isso, assim, sabe? De, tipo, o aluno tá perdido. Né? E eu sempre vejo assim, ó, às vezes algum bicho meu ou algum colega meu fala assim, tô perdido, não sei o que tá acontecendo. A primeira coisa que eu faço, eu só encaminho a mensagem direto para ler, assim, eu falo, olha, isso aqui tá acontecendo, meu Deus. E daí ela fala, não, calma, vamos ver, assim, assado. Então, tipo, eu não tive nenhuma experiência com professores intransigentes no EAD, sabe? Tudo foi conversado, tudo foi acertado, assim, até as coisas mais complicadas a gente acabou conseguindo acertar no final. Então, acho que, apesar dos pesares, foi feito o melhor possível, sabe? Foi, para mim, tranquilo, assim. Eu acho que esse é um ponto que você não sente tanto a força de uma hierarquia presente dentro da faculdade. Você é Sim. tão próximo desde do professor quanto para a coordenação, porque, sei lá, para mim sempre existiu que a coordenação era uma coisa distante, sabe? Um céu imaginário que só pode ser importunado em casos extremamente importantes, que não existe. Porque, por exemplo, até para coisas muito triviais que no início, assim,
que a faculdade ela oferece uma questão que você tem a tua matriz curricular obrigatória, mas você pode modular ela de acordo, né, com as suas necessidades. Se tu trabalha ou se tipo, tu não pode nesse horário, etc., tu pode mudar a tua matriz curricular e tipo, fazer da maneira que você precisa. E a coordenação ela se disponibiliza para fazer esse aconselhamento e tipo, como você pode montar da melhor forma para não te prejudicar no final, para até você fazer dentro dos 4 anos que eles propõem. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque engaja você, até o aluno, a realmente a conversar, a perguntar para o professor. A minha sala me conhece que eu sempre levanto a mão e fico, eu não sei, não tem muito a ver com a matéria. Eu sempre encho de um professor de perguntas, mas eu sou muito feliz na minha escolha, por causa que eu sou do Espírito Santo, então ir até Porto Alegre para cursar biomedicina é um caminho e é uma escolha que eu não me arrependo, principalmente desde os professores e até as pessoas que conheci. Isso que a Vit falou da coordenação, eu tenho uma experiência, eu fiz aconselhamento com eles sobre a matrícula, e é bizarro, assim, tipo, a coordenação te chamar, e aí tu senta e passa a tarde inteira estudando tua grade curricular, sabe? E aí tu senta com a coordenação, elas pegam uma folhinha, daí vocês escrevem, o que que tu pensa em fazer? Até com os estágios, sabe? Tipo assim, pô, tu tá inseguro, não sei o que eu quero, sei lá. Na época, por exemplo, é isso que a Vicky falou isso lá no início também, de mudar de ideia, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, eu falava, no início, eu quero pesquisa e tal. Ela fala, não, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar um IC para ti, vamos te inserir no laboratório, sabe? Vamos adequar teus horários para isso, para te poder aproveitar. Então é bem isso mesmo, assim. E isso continuou no EAD, sabe? Justamente, tipo, pô, sabe? Eu queria muito não fazer essa cadeira agora, porque eu gostaria de fazer ela concomitante com a prática. Não, tu quem sabe tu não pega, sabe? Não tem pressa para se formar, sabe? Aproveita o que a universidade tem para te proporcionar. Então isso é bem legal. Agora ouvindo vocês falarem assim, das questões do estágio, né? E também como é que fica a curiosidade, eu acho que muitos alunos, assim, da possibilidade de, por conta do curso ser diurno, como é que ficaria a possibilidade de conciliar com o trabalho ou algo do tipo, assim? Como é que fica, assim, para vocês, se vocês já tiveram essa experiência de trabalhar e estudar? Como é que está sendo com os estágios? Eu vou começar falando então, eu falo bem breve, rapidinho da minha experiência. É bem complicado, assim, sendo bem sincero, porque é cansativo. É cansativo, mas não é impossível e é super factível. Só que é exatamente o que tu falou, assim, nosso curso é um curso diurno. Então, para te estagiar, tu vai ter que abrir mão de um turno, pelo menos, para poder fazer o estágio ou para poder fazer a iniciação científica. Então, tu só vai precisar, só não, né? Mas tu vai precisar adequar as tuas cadeiras de um turno para poder diluir elas ao longo da tua formação. O que a gente faz muito é se formar em 5 anos, que a gente fala aquilo que é dividir um ano. E aí, dividindo um ano, a gente acaba conseguindo um turno livre todos os semestres. E aí, tu acaba te formando em 5 anos, o que não tem problema nenhum, que é super comum e é o que mais acontece, na verdade. Eu vou me formar em 5 anos, justamente para poder ter essa experiência profissional. E outra opção que tem também é a gente tem a biomedicina noturna, que é o pessoal que estuda à noite. E eles têm o curso à noite, então eles acabam conseguindo ter essa maior facilidade para poder arranjar os horários para poder estagiar. Eu faço estágio, agora no EAD ficou um pouco mais tranquilo, eu faço estágio de manhã e de tarde, o de manhã não é um estágio remunerado, no caso, né, é sobre o meu TCC, mas eu estou a manhã inteira no laboratório e depois à tarde em outro laboratório. E aí eu estudo à noite, assim, e é cansativo, bem cansativo, mas é possível, sabe? Tipo, tem colegas meus que trabalhavam, quando a gente tinha aulas presenciais, trabalhavam mesmo, assim, tipo, trabalhavam 8 horas, só que era um trabalho remoto. Então, tipo, existe essa possibilidade, sabe? Ou trabalhar no turno inverso, trabalhar à noite, a gente sabe que é uma realidade de muitos estudantes do Brasil, e tem como, mas é bem complicado, sabe? Mas nada que tu não traga para a coordenação essa questão e elas não te ajudem a solucionar, sabe? Tanto nesse readequamento da tua matrícula, dos teus horários, das suas disciplinas, quanto a possibilidade até de procurar outro emprego, de procurar um auxílio. A universidade ela tem auxílio para os alunos, auxílio estudantil e auxílio de transporte, enfim. Então, sempre existe uma alternativa para a gente poder manter o aluno dentro da universidade pública de direito, assim, e que a gente
tenho certeza que a universidade, que a coordenação faria de tudo possível, assim como já fez em outros casos. Então, acho que existe essa possibilidade, ela é uma realidade, tanto entre os meus colegas quanto entre os colegas da VIT. E é uma realidade para mim também, né? Então, é tranquilo, sabe? E eu acho que é essencial. A experiência profissional, isso é uma das coisas que eu não me arrependo, assim, sabe? A experiência profissional, ela é fundamental, assim, fundamental, fundamental. Fazer estágio, fazer IC, principalmente estágio, assim, o IC é muito importante também, mas eu acho que o estágio é uma coisa importante, sabe? Que agrega muito valor ao teu currículo, que agrega muito valor ao profissional que tu vai acabar te tornando ali quando tu te formar, sabe? De ter contato com outros profissionais, de ter contato com outras pessoas, de as adversidades do dia a dia, a canseira de chegar tarde em casa, de chegar às 6 horas depois do trabalho, ainda ter que estudar, ir para a faculdade, sabe? Então isso é uma realidade do profissional depois de se formar, porque a gente vai acabar trabalhando 8 horas, então eu acho que isso é importante, sabe? Acho que é importante para o desenvolvimento da pessoa, para o desenvolvimento profissional, e fora que o estágio no currículo conta muito depois para o futuro, sabe? De contrato, de ser contratado e tudo mais. E é uma oportunidade que surge, né? Tu cria teus contatos e, eventualmente, acaba sendo efetivado no estágio antes mesmo de se formar. Tem muitos casos, assim, dentro do meu laboratório tem, dentro da Santa Casa tem, dentro do Moinhos tem também. Então, tem colegas, assim, que foram efetivados antes mesmo de se formarem. Eu ainda não tenho muito o que falar sobre estágio, ainda não cheguei nessa parte. Tá, eu ia perguntar uma coisinha para vocês em questão de como que é esses estágios obrigatórios do curso, assim, como é que funciona esse processo? Vocês recebem um auxílio na busca desses estágios, como é que funciona isso? Quer que eu fale ou quer falar, Vitor? Pode, eu deixo contigo, Iago. Eu tô só ignorando essa. Mais perto dessa fase, assim, então eu sei um pouquinho sobre isso, assim. Sim, a gente recebe um auxílio. O que são os dois estágios obrigatórios? Os dois estágios obrigatórios, eles são referentes às duas habilitações que a gente tem direito de tirar pelo Conselho Federal de Biomedicina. Então, a gente tem dois estágios de 500 horas e isso nos dá direito a uma habilitação. Então, cada um dá direito a uma habilitação. Se tu quiser, tu pode tirar as 1.000 horas em uma única habilitação e te formar por exemplo, sabe, biomédico esteto, ou biomédico com habilitação em biologia molecular, ou, enfim, a gente tem 35 habilitações. O que não falta é opção. Então, tu manifesta o interesse em tirar essa habilitação, tu procura a coordenação. A gente tem convênios, a gente tem alguns convênios com alguns locais de estágio obrigatório. Principalmente análises clínicas, que é o carro-chefe assim, da biomedicina. Então, a gente tem alguns convênios com alguns laboratórios de análises clínicas, assim como de biologia molecular, ou até clínicas de estética, ou clínicas de pesquisa clínica, enfim. E aí a coordenação te auxilia nisso. Mas também tu pode procurar por conta própria. Eu vi, sei lá, um estágio em radiologia e eu quero tirar habilitação em radiologia e a coordenação não tem convênio com nenhum laboratório de radiologia, então tu pode levar isso para a coordenação, ela vai te ajudar a formalizar o documento para te poder fazer teu estágio obrigatório no local de estágio e, quem sabe, firmar uma parceria com o laboratório para possíveis estágios futuros, assim, sabe, dos próximos alunos. Então, assim, a coordenação te ajuda a procurar o estágio, te ajuda com essa questão de documentos e tal, e eles são estágios obrigatórios, então eles são não remunerados, e eles são para tirar suas habilitações e tu te tornar apto a desenvolver essas atividades profissionalmente depois que tu te formar. Entendi. Bem interessante assim, esse processo de busca assim, de estágio. Não sei se a Vitória já começou esse processo, vai iniciar no próximo semestre, não. Não, eu ainda tenho que terminar minhas cadeiras, as pendentes ainda, eu ainda tenho um semestre, e aí eu entro na questão do estágio e o projeto de TCC. Porque, né, para estágio você não pode estar devendo nenhuma cadeira obrigatória ou etc. Você tem que ter completado e ir para o estágio. E não pode ter cadeira pendente, assim, tem que estar com todas feitas. Eu também não tô, então, tipo, ainda tenho as minhas práticas, faltam 3 cadeiras para poder entrar em estágio obrigatório. Justamente para te poder entrar no estágio sabendo aquilo que você está fazendo, sabe? Tipo, estando 100% apto de todas as suas obrigações, sim. Mas antes dos estágios obrigatórios, tu pode fazer estágio extracurricular tranquilamente. Não tem problema. Uhum.
E como é que foi para ti essa experiência de iniciar o estágio, né? De sair desse processo, assim, de aulas teóricas e iniciar a prática, assim, se tu puder trazer um pouquinho da tua experiência. Bem intenso, assim. Tanto, acho que no LACEN eu tenho um contato mais com a parte de análises clínicas, assim. Eu trabalho ali com Covid, eu trabalho no projeto Testar, que é basicamente a triagem de Covid do Rio Grande do Sul. Então, a gente recebe amostras de todos os municípios. E é uma rotina de trabalho de análises clínicas, assim. Tu tá ali inserindo no laboratório, tu tá cadastrando amostra, tá fazendo análises. E foi bom, assim, sabe? Tipo, foi muito bom pra mim, porque eu não via a hora disso acontecer, sabe? Tipo, de tá botando a mão na massa, de estar trabalhando, de acordar cedo, acordar às 6 da manhã para ir pro trabalho. Então, pra mim foi muito bom, sabe? Tipo, foi uma baita experiência, tá sendo uma baita experiência. Ali no desenvolvimento do meu projeto de TCC com o Moinhos também tá sendo uma baita experiência. A minha rotina é praticamente uma rotina de laboratório de análises clínicas. Ali a gente tem diversos projetos, acho que talvez vocês ouçam falar do Atitude, do Prisma, que são projetos do Ministério da Saúde, que é justamente isso, assim, sabe? Tu tá ali na rotina, tu recebe a amostra, tu processa a amostra, tu analisa a amostra, então, tipo, eu trabalho com HIV, eu trabalho com ali os meus colegas trabalham, tem uns que trabalham com sífilis, tem outros que trabalham com HPV, então é muito legal, assim, sabe? Tu tá com outros profissionais ali, eu tenho contato com profissionais que têm doutorado, tenho contato com profissionais que têm mestrado, então eles te passam a experiência que eles tiveram ao longo da vida deles, sabe? E isso te engrandece muito, assim, na tua formação. Tu aprende muito, tu sabe, tu aprende os caminhos, isso é uma das coisas fundamentais, sabe? Eu sentia muito isso, eu tinha muito medo de me formar, sabe? E não saber o que eu ia fazer, como é que chega, como é que consegue um trabalho, sabe? Tipo, ninguém te ensina isso, por mais que tu tá ali na universidade, se tu não pergunta, ninguém vai te ensinar, ninguém vai te convidar, quer aprender como é que se trabalha? Não, sabe? Então, tipo, estando ali nesse meio profissional, assim, tu acaba adquirindo muita experiência, sabe? E esse contato com outros profissionais de outras áreas, como biologia, farmácia, é fantástico, assim, sabe? Para mim foi muito enriquecedor, assim. Uhum. Então, é interessante também o aluno fazer esse movimento de buscar locais de estágio, contato com pessoas que possam inserir depois no mercado de trabalho. Tu Não, considera isso como algo essencial, assim? essencial, assim. Eu sou uma pessoa muito tímida, apesar de não parecer, porque eu não calo a boca, mas eu tinha muito isso comigo, assim, sabe? Eu tenho medo de incomodar, tenho medo de pedir, tenho medo de... Isso é uma das coisas que não dá pra ter, assim, sabe? Tipo, eu, desde o primeiro semestre, eu faço iniciação científica. Agora voltou. Voltou. Eu, desde o Voltou. primeiro semestre, faço iniciação científica porque eu botava a cara a tapa, assim, sabe? Manda e-mail para professor e conversa com o professor no final da aula e busca estágio, manda currículo, manda para tudo que é lugar, assim, sabe? Ah, te interessou em alguma coisa? Manda currículo. Te interessou em tal área? Chama o professor, manda e-mail, sabe? Então, eu acho que isso é fundamental, assim, isso é fundamental porque perguntar não ofende, sabe? Perguntar não ofende, tem que saber perguntar, é lógico, tem que saber redigir um e-mail, tem que botar teu nome no e-mail, tem que dizer quem que tu é, o que que tu estuda, sabe? Isso é uma das coisas importantes também. Redigir um bom e-mail para o professor é essencial para gente ter um bom contato e ele gostar de ti, porque não dá para te mandar um e-mail sem nome, que ele não vai descobrir quem que tu é, não dá para te mandar um e-mail sem curso, porque ele não vai saber o que tu faz. Então, é fundamental, assim, sabe? E esse movimento do aluno partir o interesse dele para buscar estágio, para buscar oportunidade é fundamental, porque ninguém vai te levar pela mão para te conhecer o mundo, sabe? Então, se tu quer, tu tem que ter essa iniciativa, assim, sabe? E alunos que têm iniciativa geralmente se destacam, assim, sabe? Só ver a VIT, por exemplo, está sempre buscando outras oportunidades, está sempre se inserindo em novos projetos. E o que não falta na UFSPA é projeto para te inserir, sabe? E tudo que tu puder te inserir, te insere, porque isso vai te gerar experiência, isso vai te gerar contatos, isso vai te gerar oportunidades. E é fundamental, assim, um bom profissional tem que ter uma caminhada, sabe? Sem experiência, tipo, dificilmente tu vai conseguir te inserir no mercado de trabalho, dificilmente tu vai conseguir te inserir, assim, e fazer esse esforço, sabe? De ser mais falante, de ser mais participativo, que vale a pena, assim, sabe? Porque daí tu acaba encontrando algo que tu gosta, sabe? E, eventualmente, tu vai acabar encontrando coisas que tu não gosta, o que é normal também, mas isso vai te gerar experiência, sabe? Tanto positivas quanto negativas, isso faz parte, e tu tira um aprendizado disso pro futuro, sabe?
Então é tentando que tu vai conseguir achar algo que tu goste, assim, sabe? Sim, esse é o ponto, por causa que você pode mandar e-mail e você vai receber muitos nãos. Isso é uma coisa que você vai receber. Só que E é quanto anda, quanto mais você aparece, mais as pessoas lembram de ti. E se aparece uma vaga ou alguma coisa, eles vão lembrar de você, porque eles vão lembrar, essa pessoa deu a cara a tapa, essa pessoa estava interessada. Então chega um ponto que eles vão vir até te buscar, estamos aqui com uma vaga, não quer participar. Isso é uma coisa que acontece, por causa que nessa timidez, eles vão negar, eu não sou tão bom, eu não sei, eu não tenho experiência. Ah, sabe, tem muita gente sem experiência, tem muita gente. Você tá para entrar lá para ter experiência, para eles te ensinarem. Por exemplo, o IC, eu acho que não sei como foi na turma do Iago, mas na minha turma muitas pessoas tinham vergonha, tinham, sei lá, receio em entrar em contato, não sabiam nem com quem entrar em contato, entende? Só que esse é um ponto que você precisa, independente de quem seja, sei lá, pode ser até nem aquilo que você tem mais afinidade, mas se você aparece, aquela pessoa deve conhecer uma outra pessoa que vai saber o que você vai ter mais perto da tua afinidade, do teu interesse. E assim vai se construindo. Então, não tenha medo do não. Ele é dolorido, mas não tenha medo do não. E ele te ensina muitas coisas, assim. Eu tenho dois exemplos ótimos, assim, sobre isso que a Vitória falou, de que as pessoas te buscam. Meu atual estágio, eu enviei currículo em janeiro, eles queriam muito me contratar, só que infelizmente por conta do meu horário de aulas não pude ser contratado, porque eles não podiam assinar meu contrato por conta disso. E em junho eu recebi um e-mail deles. Eu, sem fazer contato algum, eu recebi um e-mail, eles falaram, olha só, a gente está querendo te contratar porque abriu uma vaga assim, assim, assado. E foi assim que foi feito. Tipo, ela lembrou de mim, lembrou do meu currículo, lembrou que ia abrir a oportunidade depois mais para frente do meu horário e tal, e ela me chamou. E a mesma coisa com o meu TCC. Quem me ofereceu o meu TCC foi graças a Sandrine, uma das nossas professoras, assim, é como uma mãe para mim. Acho que o que a Sandrine fez por mim na UFSC, assim, é surreal, sabe? Então, ela me ofereceu, ela falou, Iago, olha só, tem um projeto assim, assim, assado, eu quero muito que tu entre, porque ele é a tua cara, eu quero que tu esteja em contato com a bancada, a professora é fantástica, eu já conhecia a professora Eliana, mas ela me botou em contato com a professora Eliana e que me inseriu dentro do laboratório do Moinhos, assim, sabe? Que é uma baita oportunidade, assim, tipo, trabalhar ali tá sendo uma baita oportunidade, assim, de muito aprendizado, sabe? E é exatamente isso que a Vitória falou. Tipo, muitas pessoas da biomedicina me conhecem, sabe? Por causa disso, sabe? Eu tô sempre envolvido nos projetos, eu tô sempre ali falando, tô sempre, sabe, tipo, instigando os meus colegas, falando com os professores, falando com a coordenação, falando com a reitoria, e, sabe, dando opinião. Então, tipo, é fundamental, sabe? E o Alisson falou uma coisa ali nos comentários que é verdade. A tutoria, uma das funções da tutoria é que eles apresentam os laboratórios dentro da UFSC, assim, sabe? Eles vão passando de laboratório em laboratório, apresentam quem são, qual é os projetos que tem ali, quem são os professores, qual a área. Eu acho que, inclusive, foi assim que ele conseguiu, que ele começou o IC dele, assim, que eles foram no laboratório de imunologia. E é exatamente isso, assim, sabe? Tipo, ela vai te dando o caminho. Então, a tutoria é muito legal. E, caso tu acabe não participando da tutoria, que é o meu caso, chama, sabe? Chama os seus veteranos, que eles estão ali para te ajudar, eles já passaram pelo que tu tá passando. Chama o centro acadêmico, que é a função do centro acadêmico te ajudar. Chama o DCE, chama quem for, chama. Pergunta, questiona como é que funciona. Eu sinto um prazer enorme, assim, sabe? De ajudar as pessoas. Se quiser me chamar, me chama. Se eu já tiver formado, pode me chamar que eu te ajudo, procuro. Então, tipo, sempre que aparece alguma vaga, alguma coisa, eu sempre mando para algum amigo meu, sempre mando para os bichos, eu sempre coloco nos grupos, porque é assim que funciona, sabe? Tipo, uma mão lava a outra, e sempre que tu tiver uma oportunidade, tu já tá empregado, manda pro teu coleguinha, que é muito legal, sabe? Depois, no futuro, ele pode lembrar de ti também. Então, é bem assim, sabe? Vai perguntando, vai chamando, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo outro, sabe? Isso em relação a tudo, não só a IC, não só a estágio, mas processos dentro da universidade, como pedir atestado de matrícula, essas coisas assim, tudo chama que os veteranos estão aí para te ajudar, sabe? E eles já passaram por isso, eles sabem como é difícil não saber nada, sabe? Sim, legal. Nossa, muito legal isso. Essa possibilidade de um auxiliar o outro, criando essa rede de conexão, né? Que vocês acabam, mesmo depois de formado, poder auxiliar o pessoal que ainda está na universidade, está
saindo, está nesse processo de busca de se alocar na profissão, né? Até para se identificar em qual área vai seguir. Então, eu acho muito legal, assim, esse processo de vocês auxiliarem aos outros, né, dentro da universidade, também a instituição está disposta, assim, a fazer o possível para auxiliar vocês. A gente está quase chegando no final da nossa live e eu queria ver com vocês, assim, um conselho, assim, que vocês dariam para quem está chegando agora na UFSC, o que que vocês podem trazer, assim, de dica, de conselho, assim, para esse pessoal novo. Pode começar, Vicky. Eu fiquei pensando por muito tempo nisso, porque isso já foi uma pergunta que, tipo, toda vez que eu me pergunto que conselho eu me daria, eu acho que o mais importante é que vai ser um pouco contraditório, professores, por favor, não escutem essa live, mas não se importe tanto com a sua nota. Por causa que a nota não é reflexo do teu conhecimento, por causa que é muito longe do reflexo do teu conhecimento. Porque uma nota é só uma prova que você foi bem. Você conhecer citologia é muito diferente, por exemplo, entende? Sei lá, eu tenho um dos meus orientadores, que é o Zimmer, ele foi horrível em bioquímica. Ele rodou em bioquímica, teve que fazer de novo. Só que hoje ele é totalmente focado em bioquímica e faz tudo com bioquímica, biomarcadores de Alzheimer e etc. E isso é um cara que rodou em bioquímica, que não entendia bioquímica, entende? Então, se você rodou, se você não está entendendo, se tu tirou uma nota baixa, aquilo não significa que você não conhece aquilo, entende? Você sempre tem um tempo de recuperar aquilo. Então, não deixe as notas te afetarem tanto, porque eu acho que isso é que eu me afetava mais, que eu pensava, tirei um 7, sabe? Eu vim do Espírito Santo, atravessei 2.000 quilômetros para tirar um 7. Então, foi com o tempo que eu, tipo, isso não importa. O importante é que eu estou entendendo como se aquilo se aplica, entende? Porque matéria tu se recupera. E é isso. Zimmer, inclusive, um dos melhores bioquímicos do estado, assim, reconhecido mundialmente. É um bioquímico da URGS. O conselho que eu tenho para dar, acho que isso que a Vicky falou é essencial, sabe? Isso o Eduardo falou ali também para não se assustar com os nomes das disciplinas, é verdade, porque quando a gente entra, a gente não sabe exatamente o que é o que, né? Tipo, citologia, biofísica, meu Deus, sabe? Não é tudo isso, vai com calma, vai experimentando, que é bem tranquilo. Mas esse negócio da nota é verdade, porque quando tu estiver lá no teu trabalho, na tua profissão, tu não vai ter uma prova, sabe? Para uma prova teórica, sabe? Então, é isso. O importante é tu aprender, tu entender aquilo que tu tá ali, a professora tá tentando te passar, sabe? Um dos conselhos que eu tenho para dar, na verdade, é desfrutar da universidade, sabe? Desfruta do momento, desfruta de passar numa federal, desfruta da alegria que é tu estar entrando numa faculdade federal, aproveita com a tua família e desfruta da universidade, sabe? Tipo, tudo que a universidade tem para te proporcionar. A UFSP é um lugar fantástico, tem laboratórios novos, tem tudo top de linha, porque é uma universidade nova, então a gente tem um investimento muito grande. Então aproveita isso, aproveita os professores que tu tem, aproveita o campus, aproveita o nosso jardim, aproveita as salas de aula que são impecáveis, aproveita as mídias que são impecáveis também. A gente tem ar-condicionado em todas as salas, a gente tem projetor em todas as salas, então aproveita tudo isso, sabe? Aproveita o que a Universidade Federal tem para te proporcionar. E o outro é justamente sobre isso que eu estava falando antes, sabe? Para te aproveitar a universidade, tu tem que ser cara de pau. Então entra nos cursos, entra nas palestras, chama os seus veteranos, aproveita e experimenta. Experimenta tudo que tu puder. Experimenta liga, experimenta iniciação científica, vai em todas as áreas que tu conseguir para ver o que tu gosta, aquilo que tu não gosta, sabe? Então tem laboratórios fantásticos, com pesquisas fantásticas. Talvez não seja aquilo que tu goste, mas pelo menos tu descobriu que tu não gosta. Então tu vai atrás de outra coisa para descobrir o que tu gosta. E não tem que ter vergonha, sabe? Tipo, não tô gostando daqui. Fala pro professor, diz que tu não tá curtindo e vai pra próxima. Acontece, sabe? Na vida é assim que funciona. Até tu achar uma coisa que tu gosta, tu vai achar muitas coisas que tu não gosta. Isso é natural, sabe? E o Alisson falou, e é exatamente isso. Não ter vergonha de que te ajuda, sabe? Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém é perfeito, e o que a Vitória falou antes é, ninguém tem experiência, ninguém nasce com experiência. Isso, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, porque todo mundo fala, como é que eu vou conseguir emprego se eles querem que tenha experiência na área, e como é que eu vou ter experiência na área se eles não vão me dar emprego? Isso é uma falácia, assim, porque o que as pessoas mais gostam é de pessoas sem experiência, porque tu vai ser moldado exatamente como elas querem, sabe? E isso é uma coisa que eu aprendi com o pessoal do Laboratório do Moinho, assim. Eu tenho um dos meus colegas de trabalho, dos meus chefes, é o Igor.
E ele me ensinou exatamente como ele gosta das coisas. Então eu sou praticamente um mini Igor e eu desenvolvo as atividades exatamente como tem que ser, porque é assim que funciona. Tu vai ter que desenvolver a experiência em algum momento e é assim que tu vai desenvolver a experiência, sabe? Tendo a cara de pau de pedir, de falar que não sabe, de perguntar quando tu não sabe. É muito mais bonito tu perguntar quando tu não sabe, que tu tem uma dúvida, do que desenvolver uma atividade e acabar fazendo alguma coisa errada, falando assim, bah, eu não sabia. Então, não tem vergonha de perguntar, de ter dúvida. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce sabendo tudo. E aproveita o que eu tenho para te oferecer, assim, porque é uma infraestrutura top de linha, os professores são muito legais, o pessoal é muito acolhedor. Tenho certeza que tu vai ter colegas muito legais também, porque eu tive, a Vit teve, e sempre tem suas exceções, mas isso acontece, não nasceu para agradar todo mundo. Então, tipo, aproveita, sabe? Aproveita esse momento, aproveita a universidade, porque 4 anos passa voando. Eu entrei em 2018 e voou, assim, já tô me formando, eu já nem sei mais o que tá acontecendo. Então, tipo, aproveita, sabe? Aproveita as festas, aproveita os momentos quando a pandemia passar, aproveita as confraternizações com os teus colegas, aproveita tudo que tem, o máximo que der, sabe? Porque passa voando e vale muito a pena, assim. Legal, gente. Muito obrigada por terem vindo. Foi muito legal escutar vocês, escutar a experiência de vocês, o relato de vocês sobre o curso. Acredito que esse relato de vocês, um pouquinho dele também sirva para os outros cursos, influenciando o pessoal a buscar ajuda, o pessoal a se mostrar, buscar oportunidades dentro da universidade que ela fornece. Então, foi muito bom, assim, escutar vocês trazendo essa experiência. Muito obrigada pela disposição de vocês estarem aqui hoje fazendo a live. E é isso, gente. A gente encerra agora a nossa live. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau, gente, valeu.